estejam com todos vocês que estão ligados conosco em mais um culto online, né? E nós nos alegramos sempre no Senhor pelo privilégio, pela oportunidade que nós temos de poder compartilhar da parte de Deus, né, para as nossas vidas. Amém. Então, nós vamos estar orando e que, em nome de Jesus, você aí onde está, possa se levantar em oração, possa glorificar o nome do Senhor, possa exaltá-lo, possa dar a Ele um culto, né, verdadeiro, que você possa entrar em uma atmosfera de adoração ao Senhor, separar esse momento para cultuar o nosso Deus. Amém? Então, nós vamos orar. Eu quero que você esteja orando conosco nesse momento, agradecendo a Deus pelo dia de hoje, agradecendo a Deus pelo cuidado dele com as nossas vidas, agradecendo a Deus pela oportunidade que nós temos sempre, né, o acesso que nós temos à palavra do Senhor. Isso é muito bom. Então vamos render graças ao nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, bendizer o nome, para render graças ao Senhor nessa noite, expressando a alegria que há em nossos corações por pertencer ao Senhor. Muito obrigado por esse dia, muito obrigado por esse culto. Queremos te louvar por cada vida que está nos ouvindo, que está nos assistindo, por cada família, cada lar, declarando a bênção do Senhor, alcançando cada um deles, em nome de Jesus. Nós queremos te agradecer pela sua palavra, que tem nos fortalecido dia após dia. Amém, essa Senhor. palavra que tem Aleluia. sido nosso alimento, que tem iluminado o nosso caminho. Muito obrigado. Obrigado pelo teu cuidado, obrigado porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigado pelo privilégio que nós temos de te servir. Amém. Nós queremos nessa noite, com os nossos corações cheios de gratidão, honrar ao Senhor com os louvores, honrar ao Senhor com glórias, Amém. honrar ao Senhor com alegria, porque só o Senhor é digno de receber toda a honra. Obrigado, Espírito Santo, por ser o nosso ajudador infalível, por ser aquele que está conosco sempre, nos auxiliando em todas as coisas. Muito obrigado por esse tempo, por esse momento, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos louvar o Senhor, agradecendo a Ele por esse infinito amor dele, que nos alcança a cada dia. Eu e você fomos alcançados por um amor grande, por um amor imensurável, o amor de Deus por nós. Aleluia. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim.
Como eu amo seus caminhos,
Amém. Deus é bom. Muito boa noite, meus amados. Estamos, então, agora entrando em mais um momento da palavra. Nós cremos que seremos ricamente abençoados na palavra. A palavra de Deus é espírito e vida. Fica com o seu coração nessa disponibilidade, nessa expectativa de que Deus faz grandes coisas por nós. Amém? O crédito que nós vamos dando à palavra de Deus é que vai fazendo toda a diferença. Relacionar-se com a palavra de Deus sem essa expectativa, sem esse crédito, não é? Isso é defraudar a Deus, isso não é bom. Mas sempre que você estiver diante, não é, da palavra, no sentido de estar disponível para ouvir, ouça valorizando, dando atenção, honre a palavra de Deus. Amém? Isso é muito bom. Nós começamos aqui umas 2 quintas-feiras ministrando sobre a família, e nós vamos continuar hoje falando um pouco mais sobre família, porque é bênção do Senhor, tá? A família é um projeto de Deus, né? Se a gente pode estar perfeito, né? Aparentemente na igreja, mas se na nossa casa não estiver bem, se as coisas não vão bem, amados, não estamos na verdade de fato, certo? Então, porque é no secreto que Deus nos vê. Amém. E é no secreto que a gente transmite quem verdadeiramente nós somos. Isso. Amém? Então, na nossa casa, como falava na outra quinta-feira passada, a sua esposa no interior da sua casa, no interior do seu lar, como uma árvore frutífera, mostrando que é em casa, no secreto, a gente é feliz de verdade, não é? Somos felizes quando estamos como igreja reunidos, mas porque somos felizes no secreto, quando Deus nos vê, tá certo? Naqueles momentos que nós estamos sozinhos, onde não há pessoas nos vendo, nós estamos ali desfrutando de verdade. Mas isso tem a ver com o nível de sinceridade com o qual nós nos relacionamos com Deus. Isso não quer dizer que nós somos perfeitos, mas quer dizer que nós somos sinceros com Deus e reconhecemos as nossas limitações, nossas fraquezas, sabendo que uma parte, e a principal, não uma parte, mas a parte mais essencial, é a parte de Deus. Quando o salmista diz no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Está dizendo que existe a edificação do homem e existe a edificação de Deus. Se o homem edificar sem Deus, não vai dar em nada. Pode até ter um certo resultado, mas não há garantia da sua continuidade, tá certo? Porque não está embasado na palavra. Mas quando o Senhor tem o primeiro lugar, aí nós vamos trabalhando, cooperando com o Senhor, e nós vamos vendo os resultados. E eu quero começar então lendo aqui um texto da palavra, para que hoje nós vamos falar um pouquinho mais do contexto do casamento, tá certo? Eu sei que muitos não são casados ainda, mas já vai ouvindo para ir aprendendo. Aí, já vamos se preparando. Eu peço que abram as Bíblias em Gênesis 2, versículo 18. Amém. Deus é bom. Aleluia. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Glória a Deus. Diz assim: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Amém? Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Olha, o fabricante, a gente gosta de colocar assim, o fabricante disse: não é bom, sozinho não está bom não, para ele. Então aquele que nos fez disse para o homem: não é bom que o homem esteja só, e eu vou te fazer uma auxiliadora que lhe seja idônea. Obrigado, Senhor, pela minha que está aqui ao meu lado, né? Uma auxiliadora idônea. Essa palavra idônea significa ela é apta para corresponder no mesmo nível. Amém. E a minha eu posso dizer, rapaz, eu considero até um pouco a mais. É uma bênção. É uma bênção, né? Então, assim, uma auxiliadora que ele seja idônea. Essa palavra auxiliadora é o mesmo termo, ela é atribuída até a própria função que o Espírito Santo faz em nossas vidas. O que
que Deus faz em nós. Então, um auxiliador, alguém que corresponde, não é? Corresponde à altura, ou seja, ela é apta para corresponder. Então, aí no versículo, lá pelo versículo, lá no versículo 22, vai dizendo assim, e fala sobre a costela, né, que o Senhor Deus tomara do homem, transformou numa mulher e a trouxe. E o versículo 23, e disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos, e carne da minha carne, chamasse a varoa, porquanto do varão foi tomada. E o versículo 24, por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Né? Tem algo aqui precioso da parte de Deus. Como é que Deus vê, né, o casamento? Como é que Deus vê esse relacionamento do esposo com a esposa? O Senhor vê de uma maneira, amados, muito grandiosa, né? De uma maneira maravilhosa. Quando diz assim no versículo 23, aliás, versículo 24, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se uma só carne. Isso fala do projeto de Deus, né, na questão da multiplicação da família, a maneira como ele vê, né, que chega um determinado tempo na vida de um homem que ele precisa de uma esposa. Precisa sim. Tem uns que têm passado um pouquinho do tempo, mas chega um determinado momento que ele diz assim, eu preciso agora. Preciso construir a minha família. E ela se percebe também como o tempo de estar ali formando, constituindo uma família também. E diz, deixa o homem, seu pai e sua mãe, e uniciar a sua mulher. Interessante desse deixar, porque quando chega essa clareza, que é o momento de construir uma família, ele é um homem que deve ter sido, né, bem educado pelos seus pais, e ele é trabalhado, eu vejo dessa maneira, o homem deve ser educado desde cedo para liderar. Amém. Porque é projeto de Deus, para ser um líder. E um líder não é um dominador, não. Isso. Um líder é alguém capaz de cuidar de pessoas. Isso. Por isso, deixa o homem, seu pai e sua mãe, iniciar a sua mulher. E eles serão uma só carne. Então, ele entende, em determinado momento da sua vida, que ele tem condições de construir uma família. E ele vai cuidar de pessoas, ele vai, pagar preços se for preciso, para ser bênção, né? Unindo-se à sua esposa, vai, quando tiverem filhos, cuidar dos seus filhos, e assim cooperando com o projeto de Deus. Amém? Amém. Vamos ler um pouquinho mais aqui. Vamos ver aqui outro texto. Abra também em Mateus. Glória a Deus. Estou vendo, quando você quiser cooperar falando alguma coisa, já sabe que deve. Mateus no capítulo 19. Aleluia. Mateus 19, versículos 3. A partir do 3, por favor. Mateus 19, a partir do versículo 3. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando, é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele, não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez o homem e a mulher, e que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. O que Deus ajuntou, não o separe o homem. Então Jesus, menciona aquele texto que já foi lido lá de Gênesis, que nós lemos agora há pouco, sobre deixa o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e ele diz, ele continua dizendo, portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Eu, quando penso sobre isso, o que Deus ajuntou, outras versões dizem, o que Deus uniu, não separe o homem, vem logo ao meu entendimento, a família é algo espiritual. Porque é um projeto de Deus. No reino do Espírito,
Deus vê algo tão perfeito, porque foi Ele quem planejou. E quando diz, o que Deus uniu não separe o homem, eu não penso em a outra pessoa que entra para atrapalhar um relacionamento, entrando em questões de infidelidade, mas eu penso, o que Deus uniu não separe o homem, quer dizer, aquilo que começou como projeto de Deus, como projeto divino, que as nossas limitações, que o nosso lado meramente humano, carnal, não venha colocar coisas, sabe, para atrapalhar o projeto de Deus. Ou seja, não separe o homem, ou seja, que a nossa humanidade, ela não seja empecilho para que o projeto de Deus seja concluído. E com isso eu estou querendo dizer, porque muitas vezes a gente fica, Deus diz de uma determinada forma, e as pessoas dizem, mais isso, mais aquilo, mais os meus sentimentos, mas o meu perfil é assim, eu sou desse jeito, eu nasci assim, eu vou morrer assim, com aquele espírito de Gabriela, né? E as pessoas vão falando do seu jeito de ser, né? Onde elas não estão dispostas a abrir mão do seu jeito de ser para abraçar o projeto de Deus, e muitas vezes vão estar sendo frustradas na vida, nos relacionamentos, porque elas vão sempre colocando a maneira que elas pensam, sem saber que a maneira como pensa é resultado daquilo que ouviu muitas vezes de uma maneira equivocada. A maneira como pensa muitas vezes é o retrato, é o reflexo daquilo que viu muitas vezes numa família frustrada. Muitas vezes o pai e a mãe não foram bons exemplos de um bom relacionamento conjugal, e elas vão, quando entram no relacionamento, querem reproduzir muitas vezes aquilo que deu errado, naquilo que elas viram muitas vezes dos seus pais. Glória a Deus que nem todos os casos são assim, tem muitos bons exemplos, mas acontece muito isso. Aprendeu do jeito que aprendeu, naquele padrão cultural do que viu como família, às vezes vai reproduzir coisas que não glorificam a Deus. E o Senhor diz, olha, o que Deus ajuntou, o que Deus uniu, não separe o homem, que essa nossa humanidade, os nossos problemas, os nossos defeitos, sabe, não venham atrapalhar o projeto que é tão lindo, porque nós devemos abrir mão daquilo que não foi bom e dizer, Senhor, eu quero algo novo. Senhor, eu estou entrando numa nova família, eu estou formando uma família e eu quero aprender com o Senhor. As coisas boas eu posso até pegar, mas aquelas coisas que não são boas, eu quero abrir mão delas, porque eu quero começar uma família. O que é que o Senhor tem para a minha vida? Porque Deus tem coisas novas, amados. E o conhecimento de Deus é sempre crescente. O conhecimento sobre Deus ele é progressivo, porque a gente não conhece tudo mesmo. Mas Deus tem coisas a nos ensinar. Certa vez eu ouvi de um homem de Deus falando algo que me marcou. Ele diz assim, aquilo que os seus pais terrenos não conseguiram ensinar a vocês, naquilo que eles falharam, que eles foram limitados, se você prestar atenção, Deus pode ensinar coisas maiores. Deus pode substituir e suprir aquelas áreas que você não teve muitas vezes, porque também eles não tiveram culpa, porque também aprenderam com os antepassados. Mas nós podemos aprender tudo novo com o Senhor. Amém? E sermos felizes. Você quer falar algo? Amém. Não só para reforçar um pouco sobre essa questão, né, de que aquilo que Deus uniu não separe o homem, como você falou, que é algo espiritual. E como nós temos aprendido pela palavra, né, que família é projeto de Deus, amém, a união de um homem e uma mulher é projeto de Deus. Amém. E quando falo que Deus uniu, não separe o homem, como ele já mencionou aqui, só para dar essa reforçada, não separar esse projeto. Isso. Né? Não separar o projeto da união. Porque amém, muitas pessoas também aproveitam esse texto para o que Deus uniu não separa o homem, e vale salientar que nem todo relacionamento, não sei se nós vamos chegar lá ainda hoje, mas nem todo relacionamento foi Deus quem uniu. Né? Porque nós temos o livre arbítrio, certo? E nós precisamos entender que não é Deus quem escolhe, né, as pessoas para nós. Não é Deus quem escolhe o esposo, não é Deus quem escolhe
escolhe a esposa, porque não é Deus quem vai se casar. Não é Deus que está se casando, não. Então, nós é quem escolhemos e nós precisamos, né? Nós precisamos ver na escolha da pessoa os propósitos, as intenções, né? A quem aquela pessoa tem, se essa pessoa está dentro dos princípios de Deus. Isso. A diferença é essa, Marco. Por quê? Porque às vezes a gente, por uma necessidade ou outra, ou por querer que aconteça logo esse projeto, essa união, esse propósito do casamento, da construção de família, às vezes nós atropelamos algumas coisas, Isso. nós não consideramos outras e entramos de cara, né, numa situação, no relacionamento, né, e infelizmente a frente causa a frustração e a pessoa fica apegada a essa questão de que Deus não viu, então não é de Deus, então Deus escolheu errado, então Deus falhou. Então nós precisamos entender que quem escolhe somos nós. Isso. Agora nós precisamos saber escolher. Isso. A pessoa que teme ao Senhor, a pessoa que anda nos princípios de Deus, certo? O que não se deve separar, como ele falou, né? A humanidade, o jeito do homem, é que não deve atrapalhar o propósito, o projeto de família, de união, que é de Deus. Então nós precisamos entender sobre isso. É Amém. importante isso. E nesse texto que estava mencionando de Mateus 19, aí no versículo 7, ele continua dizendo, replicaram-lhe, por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Aí Jesus responde maravilhosamente, respondeu-lhe Jesus, por causa da dureza do vosso coração. É que Moisés vos permitiu, Moisés, eu nem disse Deus, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher, entretanto não foi assim desde o princípio. Divórcio nunca é vontade de Deus. Isso mesmo. Deus não tem desejo pelo divórcio. Deus planejou que fosse tudo perfeito, mas o problema aqui é a dureza do coração. Aí é onde vem, quando a parte humana entra, não é? E ela vem atrapalhando aquilo que é o projeto original, aí as coisas dão errado. Quando as pessoas não se desarmam do seu jeito de ser, da sua cultura, muitas vezes cultura errada. Uma coisa que eu costumo dizer, no meio educacional, quando se usa a palavra cultura, as pessoas só faltam dizer Deus, cultura é Deus. Não, é a cultura, tem que respeitar a cultura. Mas tem tanta cultura crequenta, tem tanta cultura destrutiva. Isso. Cultura é aprendido, é aquilo que a gente viu se reproduzindo, e a gente internalizou, e a gente se move daquela maneira, procede daquela maneira. Tem tanta coisa que é ruim. Mas diante da palavra, nós precisamos nos desarmar e abraçar o que é de Deus. Você entende? E ele diz, ao divórcio foi por causa da dureza do coração. Ele foi permitido na lei ali que se desse carta de divórcio. E até hoje acontece divórcio, não é porque é vontade de Deus, é porque o ser humano é limitado mesmo. Muitas vezes, como o Luciano acabou de falar, escolhe errado, ou às vezes escolhe até certo, mas não procede com sabedoria, é negligente, não é? Em observar. Amados, deixa eu te dizer uma coisa, assim como todas as outras áreas nas nossas vidas, o casamento precisa de atenção. Isso. O relacionamento, não pense que ele vai ficar sempre perfeito, a gente negligenciando, sabe? Negligencia na comunicação, negligencia nos cuidados de um para com o outro. Precisa ter cuidados. Precisa, tudo que a gente quer ver prosperar, a gente precisa dedicar um tempo. A gente precisa dar atenção um ao outro, no caso aqui no contexto do casamento. Aí não acontecendo assim, vem as consequências, o relacionamento começa a ficar insustentável e acontece o divórcio. Agora é Deus quem quis que divorciasse? Não. Pode começar por uma escolha errada, mas também pode ser por uma escolha certa e má administração, falta de atenção, falta dos cuidados necessários para que as coisas vão bem. Mas Deus deseja que vá bem. Amém? Amém. Falar aí? Continuando aqui, glória a Deus. Então, nós somos cooperadores com Deus. Nós falamos sempre isso aqui, em todas as coisas, nós somos cooperando. Devemos perguntar a Deus, Senhor, nesta área da minha vida, o que é que o Senhor espera de mim? O marido deve perguntar a Deus, o que é que o Senhor espera de mim como marido, para eu ser um bom esposo?
Qual é a sua expectativa? Me mostra. E ele tem para mostrar. A esposa deve perguntar a mesma coisa, filhos devem perguntar como serem bons filhos, e assim é, amados. Porque nós somos cooperadores com Deus. E algumas coisas que eu gostaria de falar, de como o ser humano ele pode cooperar para que as coisas deem certo, mas também tem coisas que ele pode atrapalhar. Há certos procedimentos que atrapalham. E uma das coisas, como eu já até mencionei aqui, é a comunicação. A comunicação falha em um casamento. Ela vai gerar pessoas frustradas. Aquele que deseja expressar alguma coisa e não tem a audição do outro, a audiência do outro, ela vai estar ali frustrada o tempo todo, né? Seja a mulher, às vezes também o esposo. Porque não há uma comunicação apropriada para o casamento. Outra coisa que atrapalha o casamento, falta de perdão. Tem pessoas que não se perdoam, um fez algo de errado e a outra ficou ali guardando, remoendo aquilo o tempo todo. Na primeira oportunidade, passa na cara, como a gente diz aqui no Nordeste, passa na cara. Aquele dia que você fez aquilo, e está ali com aquela mágoa. Às vezes demora 10 anos, 20 anos, e a pessoa está ali, não libera perdão. E aquilo vai desgastando no relacionamento. Então, compreender um pouco também sobre as características da esposa, as características femininas, melhor dizendo, e ela também conhecer um pouco das características masculinas, porque há diferença, sim. Né? Tem algo que é muito do homem, né? Tem coisas que é um jeito do homem, tem coisas que é da mulher. Não quer dizer que deva permanecer sempre, se for coisa errada, como eu já falei, mas é preciso fazer a leitura correta e para ir aprendendo a administrar as coisas, amém? E um outro fator que eu quero colocar, e esse vai ser o último, é a questão da falta de entendimento a respeito de certos sentimentos que todo ser humano tem. Isso. Porque nós somos espírito, nós costumamos dizer, nós temos alma e nós habitamos em corpo. Isso. Só que essa alma, ela é a sede das nossas emoções, da nossa razão, os sentimentos, seja de alegria, de raiva, está tudo na parte da alma. A sede é a alma. E muitas vezes as pessoas não sabem reconhecer sentimentos, não sabem reconhecer emoções e não sabem trabalhar com as emoções. E isso atrapalha muito no relacionamento. E eu queria falar sobre algo que acontece na nossa cultura, né? Nós somos ocidentais e nós traduzimos vários sentimentos como amor. Por exemplo, vários sentimentos a gente chama de amor. O jovenzinho está ali, né, gostando de olhar para a jovenzinha e ele já diz, eu estou amando. Ou ela diz, eu estou amando aquele jovem. E muitas vezes nem é amor, mas confunde um sentimento com amor. Então, há algumas palavras, né, que muitos já conhecem, que na cultura original, né, a palavra tem várias palavras para determinar sentimentos diferenciados. Por exemplo, filéu, nós traduzimos como amor, mas ele não é um amor como os outros amores, né? Esse amor filéu, né, é um amor mais do companheirismo, da amizade. Precisa existir no casamento? Com certeza. Eu preciso gostar do companheirismo da minha esposa. Eu preciso ser o melhor amigo, de maneira terrena, falando dela, e ela me vê dessa mesma maneira. Então, precisa haver filéu no casamento? Com certeza. Uma coisa que nós sempre conversamos, né, meu amor, é que nós gostamos de estar perto um do outro. Isso. Nós gostamos de estar juntos. Isso é importante no casamento. Como diz a pastora Socorro, nessa quarentena, né, que é o tempo, porque cada um tem a sua vida, cada um, né, tem o seu cotidiano, né, então ele tem o trabalho dele, eu tenho o meu, você que é casado tem o seu trabalho, de repente seu esposo tem o seu, e os momentos que vocês se encontram, às vezes
mínimo, né? Já Isso. na hora do cansaço, à noite, quando chega em casa, então aquela rotina. Isso. Então, muitos que estão vivenciando, existem aqueles que continuam na sua vida de trabalho, do dia a dia, mas existem aqueles que estão tendo a oportunidade Sim. de ficarem mais tempo juntos, né? E ela ministrando em dias desses, eu acredito, não sei se foi no programa de rádio, foi no Sim. culto para mulheres, ela mencionou essa questão. Ela disse, bom, se nesse período de quarentena, o casal, eles não estão gostando porque estão ficando muito tempo juntos, tem problema. Problema Algo está errado. é doido para ficar distante que eu Não, peço. tem que aturar, tem que aturar a mulher, ou tem que aturar o marido. Já tem que cria logo aturar uma o cara. programação para evitar estar perto. Para se distanciar. Então, há algum problema. Isso. Né? Então, esse amor, como ele diz, né? Esse tipo de amor da amizade, de estar Isso. junto, da cumplicidade, Isso. compartilhar gostos, né? Isso. Atividades juntos. Então, isso é importante e é Isso. preciso também no casamento. Amém. E um outro tipo, né, outra faceta, se posso dizer assim, né, outra maneira como esse amor pode se manifestar, nós poderíamos chamar de níveis de amor, se quiséssemos, é uma palavra estorge, que ela é mais ligada à questão daquele cuidado. Por exemplo, um pai responsável, ele tem uma certa preocupação, no bom sentido, que a gente pode dizer, o termo mais preciso seria um cuidado com a família, um cuidado com a casa. Ele deseja, ele olha como é que está a vida dos seus filhos, e ele procura cuidar, sabe? Se ele percebe que alguma coisa representa perigo, ele já vai ali advertindo, não, é por aqui não. Então, isso também é amor, e precisa haver também isso na família, na casa, no casamento, Isso. não é? O cuidado mútuo, tanto do esposo para com a esposa e da esposa para com o esposo, cuidar um do outro. Isso é maravilhoso, isso é de Deus, amém? Então, e queria falar também sobre Eros, não é? Esse amor é aquele nível que o jovem olha para a jovem, né? Ela para ele, já estou apaixonado, já estou amando. Na verdade, ele está sendo atraído nessa área mais sexual, podemos dizer assim, mais da atração mais física mesmo, falando. Isso é eros, até a palavra muito conhecida é erótico, né? Vem desse termo. Isso também é amor, e isso precisa também haver no casamento. Isso. Né? O casal precisa haver um desejo de um pelo outro, senão não estaríamos juntos se relacionando como casal, né? É preciso haver, é preciso. Sem isso também não é um casamento. São apenas dois irmãos morando dentro de uma casa. Então isso não é bom. Então se vai se casar, se casa, né, com alguém que você realmente admire, você tem atração, né, e vice-versa. Então esse é o Eros. Agora o amor do tipo de Deus, ágape. Esse é o amor que fundamenta verdadeiramente uma família, um relacionamento. Se não houver o amor do tipo de Deus, pode haver todos esses outros, mas o casamento está a mercê, ele vai falir em algum momento, sujeito à falência. Ele vai falir em algum momento, porque quando vierem as crises, quando vierem os problemas, esse casamento não terá sustentabilidade. E esse amor do tipo de Deus, a ágape, é um amor que pode ser até sacrificial, até no momento em que o Eros não está lá em cima. Ele pode, mas Deus uniu, foi Deus, né? Deus, ele tem projetos, Deus nos chamou assim, então nós vamos orar para que isso seja resgatado de novo. Então, se os outros níveis de amor falharem, mas se tiver ágape, que ágape é uma decisão de amar, é uma decisão de abraçar aquele projeto inicial, não depende de sentimentos, e não depende de sentimentos, mas ele vai buscar a Deus. Meu casamento está passando por um período de um pouco de esfriamento, vamos orar a Deus para que isso mude? Deve ser dessa maneira. Eu espero que nós tenhamos abençoado a vida de vocês, né, com essa ministração. Mas família, amados, é projeto do Senhor. Deus deseja, né, que as famílias sejam ricamente abençoadas e que possam testemunhar para o mundo aí afora de que Deus é o arquiteto da família. Amém. Tá certo?
Deus é o arquiteto da família. Nós não vamos mais cantar, vamos apenas orar, encerrando, tá certo? Espero que você tenha sido ministrado por essa palavra, abençoado. Então, ora, pai de família, esposo, ora pelos seus filhos, ora pela sua esposa, e assim também esposas, orem pelo seu lar, ora pelo seu esposo, pelos seus filhos. Procura entender o propósito de Deus, as direções de Deus para ter a sua casa, a sua família edificada sobre a rocha. Pai, no nome de Jesus, nós te rendemos graças nessa noite pela sua palavra que foi ministrada. Nós continuamos declarando que família é projeto do Senhor. Foi o Senhor quem projetou e nós cremos que toda casa é edificada sobre a rocha, como está escrito. Ela será bem sucedida e ela não será arruinada quando vierem os vendavais. Eu declaro para todos aqueles que estão acompanhando juntamente conosco, cultuando juntamente conosco, mesmo através dessa live, em nome de Jesus, que sejam ricamente abençoados no Senhor e fundamentados na palavra do seu poder. Boa noite a todos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, fique na paz e até domingo, em mais um culto. Deus abençoe a todos. Amém.